Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos tratar agora, conforme combinado, sobre o módulo 6, Administração Jurídico-Tributária. Estou gravando então em videoaula essa matéria desse módulo e vou passar para vocês também alguns exercícios, vou colocar lá no Black, então deem uma olhada, acessem os exercícios. Estará escrito professora Juliana, Administração Tributária, terão 10 exercícios extras para vocês realizarem lá no Black, certo? Fiquem atentos à data limite para a realização. Bom, então vamos começar. Esse módulo, o módulo 6 da Administração Jurídico-Tributária, é um módulo em que eu vou tratar, na verdade, de 3 tópicos principais. Eu trabalho aqui com vocês o tema Administração Jurídico-Tributária, o seu conceito, a fiscalização, os poderes inerentes a essa fiscalização. Em seguida, eu trabalho com vocês os principais aspectos da inscrição em dívida ativa e certidão de dívida ativa. E por fim, eu falo para vocês um pouquinho sobre as certidões probatórias e comprobatórias da situação do contribuinte, certinho? Então vamos começar agora trabalhando sobre a administração tributária. Primeiro, seu conceito. A administração tributária é aquela atividade do poder público voltada para a fiscalização e arrecadação tributária. Então, é todo o procedimento que tem como objeto verificar o cumprimento das obrigações tributárias e, de repente, se for o caso, praticar os atos tendentes a deflagrar a cobrança coativa. Além disso, está dentro de uma atividade da administração tributária a expedição de certidões comprobatórias da situação fiscal do sujeito passivo. Então, basicamente, a administração tributária é aquela atividade que é voltada à fiscalização e arrecadação tributária e também expedição de situação de comprovantes, de certidões da situação fiscal do sujeito passivo. Bom, então é inerente a essa realização, né, essa atividade da administração tributária, a fiscalização. Essa fiscalização, ela nada mais é do que um poder-dever. É um poder-dever porque, primeiramente, consiste num poder inerente à soberania do Estado, um poder que o Estado, portanto, ele tem todo um aparato que garante prerrogativas a esse Estado no ato de fiscalizar e arrecadar tributos, como também é um dever em respeito ao princípio da isonomia, aquele princípio em que deve tratar todos os particulares, os contribuintes responsáveis, o sujeito passivo, né, da relação jurídico-tributária, de modo igual na medida de suas igualdades e de modo desigual na medida de suas desigualdades. Além disso, essa fiscalização tem como finalidade prevenir e combater a sonegação fiscal. E isso estimula também, por outro lado, o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias. É importante ressaltar que essa fiscalização, ela fiscaliza também obrigações principais, como também as obrigações acessórias. Então, a fiscalização ela não tem só o intuito de verificar se houve o pagamento ou arrecadar aqueles tributos e multas, né? Só a função de observar o cumprimento das obrigações principais. Também tem o intuito de verificar a regularidade do contribuinte perante as suas obrigações acessórias. Para realizar essa fiscalização, a administração tributária, ela tem vários poderes aí concedidos, fixados pela legislação tributária. É importante ressaltar que quando se trata dos poderes das autoridades fiscais, esses poderes devem estar definidos em legislação tributária, não necessariamente em lei em sentido estrito, em lei específica, porque nesse caso aqui não se aplica o princípio da legalidade estrita, e sim apenas o princípio da legalidade. Esses poderes das autoridades fiscais são formas aí dessa autoridade do fisco entrar, de certo modo, na intimidade econômica dos particulares. Então, admite aí
que o fisco acesse informações de interesse fiscal. Sigilo fiscal e comercial, por exemplo, não se aplica ao fisco. O fisco tem todo o direito de invadir, de entrar nessa intimidade econômica do particular quando for do seu interesse. Claro que toda vez que o fisco analisar livros comerciais e fiscais de um determinado contribuinte, de um determinado sujeito passivo, ele deve se ater no objeto daquela fiscalização. Porém, ele tem essa liberdade de analisar esses livros sem precisar aí de uma intervenção judicial. Se for necessário, é possível, o CTN, seu artigo 200, admite que as autoridades fiscais requisitem a força pública. Claro que ela deve ter uma determinada cautela, justamente para evitar o abuso de autoridade, mas é possível essa requisição de força pública quando existe aí algum tipo de empecilho, obstáculo criado pelo sujeito passivo que está sendo fiscalizado. Além disso, os poderes das autoridades fiscais, apesar deles serem, de certo modo, bastante amplos, existem algumas súmulas do STF que, ao longo do tempo, foi, de certo modo, limitando esses poderes das autoridades fiscais. As 3 súmulas mais relevantes são as seguintes: a súmula 439 do STF, anotem aí, súmula 439 do STF, súmula 70 do STF, súmula 70, súmula 323 e súmula 547. De novo, súmula 439, súmula 70, súmula 323 e súmula 547, todas do STF. A súmula 439 do STF diz o seguinte: estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação. Aquilo que eu disse agora há pouco. Existe aí uma liberdade de fiscalização para a administração tributária, portanto, os livros comerciais estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária, sem a necessidade aí de alguma autorização judicial. Todavia, essa fiscalização deve se limitar o seu exame aos pontos objeto da investigação. A súmula 70 do STF dispõe o seguinte, que é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. A ideia é o seguinte: é possível a interdição de determinado estabelecimento por vários motivos, né? A administração pública, de um modo geral, se tiver legislação específica admitindo, pode, em algumas situações, interditar determinado estabelecimento. Agora, a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrar, para obter o pagamento de tributo, isso é proibido por meio dessa súmula 70 do STF. A ideia aqui é que não haja limitações aí na liberdade de exercer a sua atividade profissional como meio de coagir, de forçar o pagamento de tributo. As outras 2 súmulas que eu vou citar aqui seguem essa mesma linha. A súmula 323 do STF fala o seguinte, que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. E a súmula 547 do STF: não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Então, essas 3 súmulas, a 70, a 323 e 547, dizem o seguinte, que o poder da autoridade fiscal, ele é limitado quando ele atrapalhar, dificultar, criar obstáculo para o exercício das atividades econômicas, atividades profissionais. Nesse caso, o poder da autoridade fiscal deve ser limitado, certo? Caso o contribuinte se recusar a exibir livros e documentos fiscais, existe
duas possíveis consequências. A primeira dela é o lançamento por arbitramento. Artigo 148 do CTN trata desse lançamento. O que é o lançamento por arbitramento? Se o fisco, se o contribuinte está dificultando aí trazer os documentos, as provas, né, os livros fiscais, e não apresenta isso para o fisco, nesse caso, admite que o fisco lance por arbitramento. O que é o lançamento por arbitramento? O fisco, com base em alguns dados, alguns indícios, até conforme o mercado daquele determinado setor, deve ter alguns critérios. O fisco não pode fazer um lançamento puramente arbitrário, porém o fisco pode arbitrar um valor a ser pago por esse sujeito passivo. Com base em alguns dados, alguns critérios, alguns indícios, o fisco lança por arbitramento, define um valor a ser pago pelo contribuinte. A outro efeito, né, de uma determinada eventual recusa do contribuinte em exibir livros e documentos fiscais é ele, eventualmente, responder por crime contra a ordem tributária. Além disso, o contribuinte ele deve manter os seus documentos fiscais. O artigo 195, parágrafo único do CTN, determina que esses livros obrigatórios, esses documentos fiscais, devem ser mantidos, guardados pelo sujeito passivo, pelo prazo da prescrição. Luciano Amaro faz uma pequena ressalva dizendo que tem que ser pelo prazo também da decadência, principalmente se tratar de tributos aí lançado por homologação. Certo, eu vou parar por aqui e continuo no próximo vídeo tratando aqui sobre esse módulo, perfeito? Até daqui a pouco, pessoal!